Olá a todas e todos, esse é o grupo de estudos das Brigadas Populares para Pensar o Brasil, a nossa turma 2 sobre teoria marxista da dependência. Esse é o nosso encontro número 7, no qual nós vamos abordar a obra Teoria da Dependência, Balanço e Perspectivas, de Teotônio dos Santos. Hoje vamos começar a ler um pouco da obra do Teotônio dos Santos, né, nesse encontro também no próximo, completando assim os 3 pioneiros da TMD, já que a gente abordou nos encontros anteriores o pensamento do Mauro Marini e da Vânia Bambila. Se você quer conferir, né, todos os outros encontros, eles estão disponíveis no canal das Brigadas Populares no YouTube. E lembrando que esse é um grupo de estudos organizado e promovido pelas Brigadas Populares, ok? Hoje quem vai nos guiar aí no debate sobre essa obra do Teotônio é a camarada Rosana. Rosana, bem-vinda. Vamos lá ler o Teoria da Dependência, Balanços e Perspectivas, né? Um livro do ano 2000, do Teotônio. Depois teve uma outra edição em 2015, né? Onde ele faz justamente um balanço da teoria da dependência ali na virada do século, né? Responde algumas críticas também, né? E aponta também algumas correntes diferentes que surgiram dessa tradição da dependência. Bem-vinda, Rosana. Obrigada. Boa noite, gente. Então, é um texto realmente muito tranquilo, né? Não segue aquela linha, né, cronológica, não é só isso, né? Acho que realmente não é o perfil dele, mas era sempre contextualizando, né, colocando na dinâmica econômica, né? Então, ele começa o texto, né, contextualizando o que seria a teoria da dependência, né? Ele diz que surge na América Latina, nos anos 60, com a tentativa de explicar as novas características do desenvolvimento socioeconômico da região, né? Esse desenvolvimento que tinha se iniciado na década de 30 e 45, né? Quando foi terminado o grande ciclo depressivo, a economia, né, começa a ser liderada pelos Estados Unidos, né, e buscando se expandir para o resto do mundo, né, e buscando a oportunidade de investimento no setor industrial dos países periféricos, né, que lá pela década de 1929, 30, começaram a ter esse desenvolvimento, né, de substituição das importações, né. E aí, depois do período depressivo, os Estados Unidos apontou para essa região para investir o capital que ele saiu, né, mais fortalecido do período de guerra. Depois dessa apresentação, ele cita Magnus, aí você me corrige da pronúncia do nome deles, Magnus Blomström e Bjorn Hetny, né, como duas referências de classificação da teoria da dependência até então. Esses são os 2 primeiros autores que ele apresenta como aqueles que buscaram uma categorização, né, da teoria da dependência que estava sendo, né, construída. Esses 2 autores, eles apontam 4 pontos da teoria da dependência e indicam 3 ou 4 correntes, né? Os 4 pontos que eles apontam é que o subdesenvolvimento dos países dependentes está conectado de maneira estreita com a expansão dos países industrializados, né? Uma coisa que também o Teotônio considera, né? Eles também, outro segundo ponto seria o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo processo universal, né? O subdesenvolvimento não pode ser considerado como uma condição primeira para o processo evolucionista, que seria aquela ideia de que primeiro vem subdesenvolvido, né? Para depois alcançar o nível de desenvolvimento capitalista dos países centrais, e que a dependência não é um fenômeno externo, não só apenas um fenômeno externo, mas também se manifesta sob diferentes formas na estrutura interna dos países dependentes, né, culturalmente, né, e ideologicamente dentro desses países, né. E aí o Blomström e o Hetny passam a distinguir as 3 ou 4 correntes, né. Eles apontam a autocrítica, né, que a CEPAL faz a si,
né, quando descobrem os limites de um projeto de desenvolvimento nacional autônomo, né. Neste grupo, eles colocam inquestionavelmente Oswaldo Sunken uma grande parte dos trabalhos de Celso Furtado, inclusive a obra final de Raul Prebisch, reunida no livro Capitalismo Periférico. O Fernando Henrique Cardoso, às vezes aparece como membro dessa corrente, outras vezes se identifica como a seguinte, né? E aí eu entendi aqui quando ele coloca que essa postura é rechaçada pelos membros dessa corrente, porque logo depois, no vídeo que eu comentei com você, Roberto, que o Teotônio, né, fala sobre a teoria da dependência, ele coloca que o Fernando Henrique, ele foi estava no movimento de discussão sobre a teoria da dependência, né, mas depois negou essa própria teoria para aderir ao projeto de dependência. Então, o pessoal coloca, né, rechaça, recusa que ele estivesse dentro dos grupos, né. A segunda corrente é uma corrente neomarxista que se baseia nos trabalhos do Teotônio, o Rui Mauro Marini e da Vânia Bambira, né, assim como demais pesquisadores do CESO, o Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile. Aqui ele aponta André Gunder Frank, né, aparece às vezes como membro deste mesmo grupo, mas ele mesmo coloca uma posição de negar esse vínculo teórico com o marxismo e sua proposição de esquema de expropriação internacional mais ou menos estática, que separa do enfoque dialético dos outros componentes desse grupo. Aí agora eu entendo um pouco da ligação, da proximidade do Teotônio com o Guder Frank, né? Eles eram do mesmo grupo, né? E depois, mais na frente, o Teotônio aponta as divergências que tem com ele, né? Apesar dele ratificar muitas das declarações, né, do Frank. E depois o outro grupo seria composto por Cardoso e Faleto, né, que se colocariam na corrente marxista mais ortodoxa, pela sua aceitação do papel positivo do desenvolvimento capitalista e da impossibilidade ou não de necessidade de socialismo para alcançar o desenvolvimento, né? Então, seria aquela questão da aceitação da dependência, né, para mais um desenvolvimento dependente, né? Aceitação que não precisaria ser se impor, né, se declarar, né, Estado nacional para ser dependente, poderia alcançar para ser desenvolvido, poderia alcançar um desenvolvimento mesmo sendo dependente. E a quarta corrente aqui que os dois autores apontam seria o Frank, né, representando a cristalização da teoria da dependência fora das tradições das tradições marxistas ortodoxas ou neomarxistas, né? Aí depois de colocar esses dois primeiros autores como, né, aqueles que iniciaram essa categorização, digamos, né, da teoria da dependência, o Teotônio vem e traz a informação de que o André Gunder Frank, né, fez um levantamento baseado em 5 livros da década de 90, né, e conseguiu pontuar alguns detalhes dessa corrente, né, desse movimento, né, e a grande dispersão, né, de pontos de vista entre eles, né. O que Gunder Frank trazia, né? Deixa eu procurar aqui. Ele faz um levantamento, né, dos autores. O Teotônio coloca os autores que o Guder Frank, né, identificou. Aí, dentre os estruturalistas, tem os Prebisch, Furtado, Sunkel, Paes, Pinto, Tavares, Jaguaribe, Ferro, Cardoso e Faleto, né? E, assim, eu acredito que esses autores são muito mais próximos da sociologia. Eu não conheço, não consegui identificar nenhum aqui. Os autores de referência da minha formação estão bem diferentes. E no que diz respeito à teoria da dependência, além de Cardoso e Faleto, aparecem ligados ambas as escolas os demais pensadores mencionados, que eram Baran, Frank, Marini, dos Santos, Bambira. Esses são os autores que o Guder Frank também, né, levantou.
além dos autores que ele, né, levantou, ele também diferencia a teoria da dependência entre os reformistas, não marxistas, os marxistas e os neomarxistas. E aí ele fez um quadro, né, ali né, para categorizar, colocar cada um, né, dentro da sua edificação. É claro que um sempre está dentro de um lado, mas também compõe um outro. Bem fluido, né, a composição. E aí ele traz alguns livros, né, os livros que são referência. Achei interessante porque, né, a gente pode ir direto na fonte também, né, se tiver condições de tempo para poder fazer isso, ir direto aqui nas fontes, né, segundo Gunther Frank, de teorias, né, teóricos da teoria da dependência. Então, além disso, né, depois da identificação dos autores que o Gunther Frank identificou, o Teotônio também traz outros brasileiros que contribuíram para a discussão, não diretamente, talvez, para a discussão da construção da teoria da dependência, mas, pelo menos, pela construção de uma forma de se pensar a realidade social de forma mais realista, mais nacional, né, mais próxima, e não de forma importada, né. Aí ele citou Maria Teg, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Josué de Castro, Guerreiro Ramos, Raul Prebisch, Sérgio Bagu, que inclusive, junto com Caio Prado Júnior e o Frank, também fazia crítica à teoria do feudalismo, né, que são um dos pilares um dos apontamentos da crítica da teoria da dependência. Aí ele também traz Florestan Fernandes e Gino Germani. Eu achei interessante que o Teotônio, né, ele parece que tem uma proximidade muito forte com o Gunther Frank. Não conheço também o Gunther Frank, mas nesse texto ele foi o que mais desenvolveu, além da própria teoria, né? O Teotônio, mais na frente, desenvolve a sua crítica, né, sobre a situação econômica e por que a teoria, e as coisas que a teoria da dependência explica, né, mas ele também traz alguns pontos importantes aqui do Gunther Frank, né? Por exemplo, a postura do Gunther Frank de se colocar radicalmente contra a ideia de que a América Latina tem os resquícios feudais, né? Ele coloca que o Gunther Frank não aceitava isso, porque, segundo ele, o latifúndio, né, ele não tinha possibilidade, na verdade, não do latifúndio, não tinha possibilidade de haver uma revolução do modo como aconteceu no início da Revolução Burguesa, né, que tinha aquele contexto de feudalismo, o início da burguesia e proximidade com a população servil, porque, segundo ele, a burguesia aqui não estava interessada na realidade nacional, a burguesia nacional estava apenas interessada em atender o capital externo, então não tinha possibilidade de se caracterizar como caracterizou na época do feudalismo europeu, não tinha como acontecer uma dinâmica parecida, porque a burguesia aqui não tinha esse olhar para um desenvolvimento nacional, mas só de atender os interesses externos. Que Teotônio vai falar que ele subestima essa situação. Segundo ele, né, há sim um interesse, né, da burguesia nacional, né, e tanto que se apoia, né, nos estudos da Federação de Empresários, como é que é? Federação Nacional das Indústrias, né, iam ter o apoio para um projeto nacional, mas diante das causas, né, diante do tanto de questões que essa burguesia tinha que abrir mão para que o Brasil se tornasse um país
independente, eles preferiram recuar, né, e continuar servindo aos interesses do capital externo. A início eu dei um pulo gigantesco, né? Eu estava falando lá ainda da crítica aqui do Teotônio, e já coloquei uma parte que ele faz a contextualização histórica do porquê não houve não foi para frente esse movimento que poderia ter sido levado à frente, né, pela burguesia nacional, pela burguesia brasileira, né? Isso foi o que ele coloca lá mais na frente, que foi porque, diante do contexto político que estava de pressão pelo impeachment de Vargas, né, e o próprio suicídio do Vargas, né, aí a burguesia passou a apoiar o governo de Juscelino Kubitschek, que fez várias concessões, né, desde que o país continuasse tendo um nível de desenvolvimento, né, ali também. Só que esse desenvolvimento acabou, né, levando ao aprofundamento, né, da desigualdade social, né, e maior dependência, e ficando assim nessa condição de falta, né, do desenvolvimento, enfim. E aqui ele coloca, cadê? Eu achei muito interessante essa parte que ele coloca já lá no final. A burguesia descobriu que o caminho para o aprofundamento da industrialização, né, o caminho para se levar a independência econômica da região, já que o Brasil já sempre foi sempre foi referência, né, exigia reforma agrária e outras mudanças em direção à criação de um amplo mercado interno e geração de uma capacidade intelectual, científica e técnica capaz de sustentar um projeto alternativo. Tais mudanças implicavam no preço de aceitar uma ampla agitação política e ideológica no país, que ameaçava o seu poder, né? Então, era muita coisa para se dar, né? Muita coisa para se dar, e com a ameaça deles perderem o poder. Então, se preferiu fazer continuar nesse projeto de apoio, né, ao interesse do capital internacional. E, com isso também, né, acho que assim, para fechar, para acabar com a possibilidade de mobilização social, mobilização civil, né, veio o golpe de 64, que faz com que tenha a garantia desse projeto internacional de continuar a dependência brasileira. E, assim, tem uma parte aqui que, logo depois que o Teotônio faz o parêntese com relação à opinião do Frank, eu separei bem aqui nesse quadro, lá pela página 31, acredito, acho que lá pela página 31, o Teotônio começa a desenvolver um pouco da sua da crítica, da sua posição, né, da sua ideia histórica, e contextualizar o porquê, né, em que se baseia, né, a teoria da dependência. Ele começa a pontuar os fatores históricos, né, e condições políticas que confirmam a relação da teoria da dependência, né? Mas como era mais para fazer um levantamento assim de balanços e tal, aí eu preferi não entrar tanto nessa parte do ponto de vista dele. Eu acho que a gente pode deixar para discussão, né? Acho que pode ser talvez mais rica, né? E aí, então, depois dessa contextualização dele, né, a parte que eu acho muito assim, importante, interessante de se justificar, de se destacar, exatamente esse momento de que sai do projeto, né, que tem-se a ideia, né, esse ponto de que o Brasil
não é o feudalismo, porque a burguesia se questiona, a burguesia tem poder, a burguesia nacional tem condições de fazer isso, tem condições de fazer essa revolução, ou seja, de sair, se aliar aos trabalhadores do campo, os servis, os semi-servis, e produzir uma revolução que coloque o país numa posição de independência. Será que a burguesia brasileira tem esse poder? Aí, alguns apontam que tinha, mas que por estratégia preferiram continuar, por garantia de poder, preferiram continuar nesse apoio ao governo de projeto, né, internacional, né, que foi o Juscelino Kubitschek. Apesar de ter uma ideia assim de nacionalista, né, ele abriu as portas do capital internacional, garantindo, né, apesar disso, algumas estratégias apesar de garantir algumas áreas estratégicas aqui para o desenvolvimento nacional. E eu acho que basicamente basicamente mesmo, né? Assim, é um texto que logo nessa parte, a partir da página 31, tem muita coisa para se discutir, porque realmente as ideias do Teotônio ali. Mas se for para colocar uma classificação, né, de desenvolvimento da teoria da dependência, acredito que seriam os pontos a serem destacados. E ali, já no final, ele coloca, né, que... Deixa eu deixar mais aqui. Reafirma, né, a necessidade de se repensar a questão do desenvolvimento dentro de um contexto teórico muito mais amplo, né? E tem um ponto também, Roberto, que eu acho que ele já começa, dentro dessas discussões que ele traz, acho que ele já começa a colocar um pouco da questão do sistema mundo. Não sei se é essa outra discussão que eu percebi um pouco disso, que acho que ele já começa a apontar, né? Que é uma outra discussão que ele traz, né? E é isso. Obrigado, Rosana. Obrigado pela apresentação. Muitos pontos importantes apesar de ser um capítulo pequeno, né? Mas tem bastante informação. Ele começa, como a Rosana colocou, quase que fazendo, né, como diz o título, inclusive um balanço, né, faz um inventário das diversas correntes dentro do pensamento da dependência, mas ao final colocando a posição dele muito sobre o momento, né, do neoliberalismo e também a validação ou não, né, dos diagnósticos que foram dados pela teoria da dependência ao longo das últimas décadas do século XX. Essa obra ela foi publicada originalmente no ano 2000, né? Depois ela foi republicada em 2015. Essa versão que eu tenho é a de 2015, né? Foi republicada pela editora Insular de Florianópolis. E essa é melhor porque tem adendos, né? Tem mais coisas que não tinha na primeira versão. É uma versão atualizada. Bem, tem coisas que a gente já dialogou em encontros passados, né, vendo os textos do Marinho e da Vânia. Então, a gente podia ter aqui algumas novidades que o Teotônio traz, né? Esse é o primeiro texto do Teotônio que a gente está vendo no grupo de estudos, né? Então, ele puxa, né, lá, quando ele vai falar dos antecedentes, a gente já discutiu, né, a teoria marxista da dependência, ela nasce como uma crítica tanto a teoria da modernização dos liberais, quanto aquela ideia do desenvolvimentismo da CEPAL, e também aquela crítica à tese do feudalismo, né, que era muito presente em parte do pensamento marxista latino-americano. Mas o Teotônio, ele traz em relação a isso, ele traz um elemento novo, né, que quando ele critica o primeiro pensamento da CEPAL, do desenvolvimentismo, né, da substituição de importações, ele vai também agregar aí uma crítica de que esse tipo de desenvolvimentismo que era preconizado pela CEPAL naquele momento, ele era um desenvolvimentismo de matriz eurocêntrica, né? E que o desenvolvimento pensado para a realidade
distintas, como é a da América Latina, ele tem que ser pensado também de forma distinta. Né? Nós não vamos, né? Aí, de novo, aquela ideia, né? Nós não estamos em desenvolvimento, nós não estamos num patamar anterior que os países centrais já passaram e nós estamos trilhando o mesmo caminho que eles e vamos chegar algum dia lá. Não. Né? O desenvolvimento para a América Latina é diferente do que foi desenvolvimento para os países centrais. Então, ele traz um pouco essa crítica de que essa noção de desenvolvimento é uma noção eurocêntrica. Ela tem que ser repensada, né, sobre o que seria desenvolvimento para as nações latino-americanas. Né? Quando ele apresenta as distintas correntes, né, do pensamento da dependência, também é muito interessante, né, dentro desse balanço, demonstrar que ali na década de 60 e 70, você tinha várias pessoas, né, vários grupos, linhas de pensamento distintas, colaborando com essa ideia de dependência. E nem todas elas prosperaram. Né? A gente já falou um pouco em outros encontros, né, sobre o embate que os nossos marxistas da dependência aqui, né, o Marinho, o Teotônio e a Vânia, tem com o Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique Cardoso, no primeiro momento, ele colabora com esses estudos, né, exílio no Chile, né? Todo mundo exilado da ditadura brasileira, estavam no Chile, mas depois ele abandona isso. Né? É aí, inclusive, que nasce aquela ideia de que o FHC seria um marxista e que depois virou outra coisa, que não é verdade. Né? Se você for analisar as obras do FHC daquela época, ele não era marxista, ele não preconizava um rompimento com o capital. Né? Ele apenas trabalhava também com essa categoria de dependência. Né? E que depois, ao longo do tempo, ele foi abandonando essa categoria de dependência, né? Ou melhor, ele foi abandonando a perspectiva de superação da dependência. Né? E aí o FHC ele deixa de ser um estudioso sociológico da dependência latino-americana e passa ele a ser, né, o grande articulador, né, de um pensamento científico, né, econômico, sociológico, de projeto de sociedade que as burguesias latino-americanas tinham. Né? E que depois ele implementa, inclusive enquanto presidente da República, né, de 1995 até 2002. Então, o FHC ele passa desse estudo da dependência para, né, uma interdependência. Né? Ele compreende que não há como romper com a dependência. O desenvolvimentismo que foi tentado ao longo do século XX, ele não tem estrutura, capacidade de romper com esse com essa condição dependente, mas que era possível, mesmo na condição dependente, desenvolver a economia. Né? E aí nisso o FHC está entendendo desenvolvimento como alcançar os padrões dos países centrais. Né? Inclusive em questões políticas. Né? Então, o FHC ele casa, né, o desenvolvimento de uma economia liberal com o fim da ditadura no Brasil, né, e a constituição de uma república liberal, né, com os direitos civis, etc. E tal. Que foi, eu coloco o FHC como o grande intelectual orgânico da burguesia brasileira do final do século XX, né, porque ele realmente elabora todo um arcabouço, primeiro teórico, sobre a ideia de interdependência, desenvolvimento capitalista e democracia liberal, e também como ator político, né? Porque ele é um ator político relevante ao final da ditadura, depois todo aquele período de constituição, a formação do PSDB como partido e depois a eleição dele como presidente. Né? E todo o pensamento dele que ele formulou, ele depois implementou como presidente, que era a adoção de maneira completamente acrítica do pensamento neoliberal ortodoxo, de abertura indiscriminada da economia brasileira para então globalização, né? Essa palavra que depois da crise de 2008 sumiu, né? Para globalização, e que isso era a única forma de desenvolver o país. A única forma de desenvolver o país era a convivência com o capital estrangeiro, trazer o capital estrangeiro para o país, porque o capital estrangeiro
é que teria capacidade de desenvolver o parque produtivo, as forças produtivas, formar uma sociedade moderna e que isso seria acompanhado do avanço democrático do Brasil. Né? Esse é o pensamento, muito rapidamente, resumidamente, do FHC, né? Que, obviamente, difere, né, completamente discordante com o da TMD. E é interessante também como, né, ele dá aponta como houve, né, por grandes pensadores do desenvolvimentismo cepalino, né, os maiores deles, né, o Raul Prebisch e o Celso Furtado, ao final das suas vidas, no momento de uma maturidade, uma autocrítica desses autores, né, de que tentaram a vida inteira aplicar uma política desenvolvimentista em países latino-americanos, né, e de superação, né, do subdesenvolvimento, e nunca conseguiram, né? E a gente tem obras já mais para o final da vida, tanto do Prebisch quanto do Furtado, onde realmente há uma certa autocrítica desses autores, há uma análise de que não, o processo de substituição de importações, né, de industrialização, de urbanização, não rompe com a dependência, não supera o subdesenvolvimento e não leva automaticamente à constituição de uma sociedade mais democrática. Muito pelo contrário, né? Os processos mais avançados de industrialização na região, entre eles o brasileiro, que era mais avançado, foram feitos por regimes extremamente, né, autoritários, ditatoriais, com contornos fascistas, com eliminação de opositores políticos, né? E que em nenhum momento superaram o subdesenvolvimento, superaram a condição periférica e superaram, né, as péssimas condições socioeconômicas que viviam o país. Muito pelo contrário, aprofundaram a dependência, né, e a subalternidade do Brasil perante o capital internacional, principalmente norte-americano. Então, no final da vida, o Prebisch e o Furtado fazem uma certa autocrítica, né, até numa própria releitura crítica das suas próprias obras, né? E nós temos o debate com o Gönder Frank, né? O Teotônio e o Gönder Frank foram muito amigos, né? O Gönder Frank é um intelectual muito sui generis, assim, né? Com uma trajetória muito peculiar, né? Ele é alemão de nascimento, vai para os Estados Unidos, aí ele vai fazer economia ele vai fazer economia na Universidade de Chicago, né? Que é a meca dos neoliberais, e aí ele ele, se eu não me engano, inclusive ele foi orientado pelo Milton Friedman, né? E é totalmente crítico ao neoliberalismo, né? Ele estava ali no berço do neoliberalismo, né? Ali nos anos 60, 70, e se encontra na América Latina, né? Vem para a América Latina estudar o subdesenvolvimento, né? Faz a obra clássica dele, né? Que é o Desenvolvimento do Subdesenvolvimento, explicando, né? Assim como os nossos teóricos da dependência, explicando o porquê o subdesenvolvimento não era uma etapa anterior, não era falta de capitalismo, criticando as teses da ideia de feudalismo nas economias latino-americanas, etc. E um diálogo participa, na verdade, né, do grupo da TMD, na confecção da TMD, mas nunca se reivindicando marxista, né? Ele queria ser mais amplo e tal. E aí o Gunter Frank ele tem pontos de aproximação com os pioneiros da TMD, como essa questão que eu já falei na crítica da ideia de feudalismo, na crítica do pré-capitalismo, ou falta de capitalismo na América Latina, né, a compreensão do subdesenvolvimento como parte do capitalismo internacional, a periferia como parte do capitalismo internacional. A América Latina nasce como produto da expansão do capitalismo comercial, né? Inclusive a adoção da escravidão nas colônias latino-americanas, outras formas de trabalho compulsório na América Latina existiram porque eram necessárias para a acumulação de capital, mas também tem pontos de divergência. E acho que aí o Teotônio ele vai qualificando um debate, né? Ele apresenta que o Gunter Frank coloca que a burguesia brasileira e latino-americana em geral nunca teve um projeto de nação, né? E aí o Teotônio ele aprimora, olha, não é que nunca teve, na verdade existiam vários, né? Existiam vários grupos dentro dessa burguesia latino-americana, algumas que tinham sim projetos
desenvolvimento capitalista autônomo, projetos de nação, em algum momento entravam em contradição com o capital estrangeiro, só que esse projeto ele foi derrotado historicamente, né? Ele foi derrotado historicamente, e aí ele, justamente, o Teutônio, ele aprimora um pouco o debate, ele coloca, olha, essa é uma posição, ela existia, mas ela foi derrotada, essa burguesia realmente ela capitulou, né? Ela abandona uma certa aliança que ela tinha com setores da classe trabalhadora, que foi essa aliança, né? A base social de sustentação dos governos nacionais desenvolvimentistas, né? No caso do Brasil, os governos do trabalhismo, né? Ela não rompe com essa posição, com a posição mais à direita, né? Que era defendida pelos setores mais reacionários, ela rompe à esquerda, né? Ela rompe justamente a aliança com a classe trabalhadora. Então, ele define melhor as movimentações de classes, né, dentro do processo histórico. Ele mostra que era um pouco mais complexo do que simplesmente a burguesia não tinha nenhum tipo de projeto desenvolvimentista. Não, tinha sim, né? Só que esse projeto ele foi derrotado historicamente. E mais um pouquinho no final, aí ele faz um debate com o FHC. Aliás, parêntese, essa versão aqui desse livro, né, que é a segunda, tem nos adendos, né, que não tinha na primeira edição, tem uma carta aberta do Teutônio ao FHC em 2010, né, na época da eleição de 2010, que elegeu a Dilma, né, a primeira eleição da Dilma contra o José Serra. E o FHC e o Serra, na verdade, eles naquela época, pelo que a gente entende aqui da resposta do Teutônio, eles voltam à polêmica, né, do porquê que eles romperam com a dependência e tal, não sei o quê. E o Teutônio, ele faz uma carta aberta, na época foi publicado no site da Carta Maior, e ele destrói, né, todo o governo do FHC. Né? Ele fala que o FHC apresenta o governo dele como se tivesse sido um grande sucesso, uma herança. E aí o Teutônio vai apresentando várias, né, o Teutônio vai apresentando várias argumentações do porquê, na verdade, o governo do FHC foi um retumbante fracasso, né? Palavras do próprio Teutônio. E aí, inclusive, o Teutônio era um grande crítico da ideia de que o Fernando Henrique acabou com a inflação, né? Na década de 90, com um plano real. O Teutônio ele apresenta um mapa muito maior, né, muito totalizante, de que houve um processo deflacionário mundial na década de 90, por uma série de fatores. E ele diz, curioso como em cada país, principalmente na América Latina, apareceu sempre alguém algum político para dizer que ele próprio era o responsável por acabar com a inflação, quando isso, na verdade, era um fenômeno mundial, né? E aí é muito engraçado que no final vou até ler aqui porque é curtinho, o último parágrafo desse texto dele, né, que ele diz assim, depois que ele faz toda a crítica ao FHC, ele vai fazer uma fala diretamente ao Cardoso e ao José Serra, né? Ele fala assim, apesar de tudo isto, me dá raiva, mas em nome de uma velha amizade, eu ainda gosto de vocês, mas quero vocês longe do poder no Brasil, como a grande maioria do povo brasileiro. Poderemos bater um papo inocente em algum congresso internacional, se é que vocês algum dia voltarão a frequentar esse mundo dos intelectuais pobres. Essa é a resposta do Teutônio, né? Bem, e aí nesse final, o Teutônio ele já vai fazendo, ao final desse capítulo, a crítica dele ao neoliberalismo, né? Então, atualizando, né? Ele sai daquele balanço, o livro, esse texto aqui, que a gente está analisando hoje, ele foi escrito em 2000, então ele já está fazendo um balanço de como o neoliberalismo aprofundou a dependência e não entregou nada de modernização, né, de desenvolvimento, como o discurso neoliberal colocava, né? Então, ele faz um balanço também da obra do Fernando Henrique dentro desse, já anos 90, dessa ideia do Fernando Henrique de irreversibilidade da dependência, e por isso era possível capitalizar, né, essa dependência e desenvolver dentro da dependência, né, e mais do que isso, compatibilizar esse desenvolvimento da dependência com o avanço democrático, né, e como que o Fernando Henrique ele vai transitando, né,
que o inimigo não era mais o capital estrangeiro, não era o imperialismo, isso eram categorias ultrapassadas, né? Todo aquele discurso dos anos 90, né, de neoliberal, não existe mais imperialismo, está todo mundo na globalização, na aldeia global e tal, e que, na verdade, o inimigo era uma burguesia de Estado, né? Era uma burguesia corporativista, burocrática, conservadora, que estava incrustada no Estado, né? Mamando nas tetas do Estado, em cargos públicos, etc., e, portanto, era necessário enxugar o Estado, porque aí você acabaria com essa burguesia parasitária e que era o grande entrave para o desenvolvimento, né? Muito curioso, porque o Fernando Henrique XIV governou 8 anos exatamente com essa burguesia parasitária, né? Com o que existia de mais fisiológico na política, está aí até hoje, né? O Fernando Henrique governou com o PL, com o PP, com todos. Na época não tinha o Republicanos, né, que é o Partido da Igreja Universal, eles estavam fracionados entre várias siglas. Governou com a ACM, né, o original, o ACM, né, avô, que foi inclusive presidente do Senado na época do Fernando Henrique Cardoso. Governou com todo mundo que veio da ditadura, né, os políticos civis que apoiaram a ditadura e que depois foram pro então PFL, que hoje é a União Brasil, e por aí vai. Enfim, falou uma coisa e na hora da prática política fez outra, né? É curioso porque se a gente vê a história do PSDB, o PSDB ele nasce de um racha do PMDB com a promessa de ser um grande partido social-democrata, né? De centro, mas preocupado com as questões sociais, e como ele vai cada vez mais à direita ao longo dos anos 90, e tá aí, hoje virou nada, né? Se dissolveu na onda fascista que apareceu no Brasil. Bem, e aí o Teotônio tem uma passagem muito boa criticando isso, né? Quando ele fala ninguém pode garantir democracia, né, com política econômica recessiva, com a segregação social extremada que existe nos países latino-americanos, né? Então, é completamente incompatível, né, que o Teotônio faz a crítica, achar que vai fazer política de austeridade fiscal, né, de baixo crescimento econômico, de desemprego estrutural, que aumenta a segregação social na América Latina, que já é historicamente, né, estrondosa, e vai achar que vai compatibilizar isso com democracia. Não tem, né? Não tem como democratizar a sociedade e a política em cima de uma estrutura tão desigual como era, já sempre foi exibida pelos países latino-americanos e se aprofunda ainda mais com o neoliberalismo, né? E aí o Teotônio ele confirma, né, as diversas teses da teoria da dependência, né? Principalmente que não existe desenvolvimento dependente no sentido de que a economia vai mudar de patamar sem romper para a dependência. Na verdade, a dependência ela só gera mais dependência, né? Como ele e os demais já falavam desde a década de 60, e o neoliberalismo comprovava isso, né? De como que a abertura comercial indiscriminada, aquela paridade falsa do real com o dólar que a gente teve nos anos 90, né? Como que isso só não desenvolvia o Brasil. Na verdade, subalternizava o Brasil. E aí ele já começa, apesar do texto ser do ano 2000, ele já delineia o que iria acontecer com a economia brasileira, né? Desindustrialização, né? A reprimarização da pauta exportadora, como isso tem um peso enorme no aumento do desemprego, que se torna estrutural, né, na degradação ambiental, na financiarização da dívida pública, né? Ele denuncia já nesse texto como que ali, nos anos 90, já era possível se livrar da dívida externa que os países tinham, porque os juros tinham caído muito, mas isso foi feito às custas, né, da titularização da dívida pública brasileira, e isso trocou uma coisa que era ruim por outra ainda pior, né? Então, ele vai fazendo toda essa crítica ao neoliberalismo, demonstrando que não, o neoliberalismo ele não desenvolve, como o FHC estava falando. Na verdade, ele regride a sociedade. Ele regride o controle das forças produtivas, do conhecimento, da ciência, por parte dos países periféricos, né? Ele aprofunda, na verdade, cada vez mais o controle das economias periféricas pelos países centrais, né? Chegando ao âmago de desindustrializar algumas dessas economias, como é o caso que acontece com o Brasil. E aí, quando você desindustrializa, principalmente a indústria de transformação, você perde composição técnica, né? Você perde conhecimento científico. Ele denuncia no
no texto, né, como que ocorre, né, a perda de cérebros, né? Um país que não desenvolve tecnologia, que não desenvolve ciência, né, que não domina as forças produtivas de ponta, realmente não precisa de cientistas, né? E aí o que acontece é que a maior parte dos pesquisadores vai embora, né? E a gente está vendo isso acontecer hoje, né? O que tem gente que foi embora para Portugal, que foi embora para outros países, porque aqui o diploma não vale nada. Para que você vai fazer doutorado, pós-doutorado, se o país, né, só planta soja, né? Não desenvolve nada. E nem o maquinário e tecnologia que é utilizada lá no agronegócio da soja é feita aqui, vem tudo de fora também. Então nem para isso serve. Então, o Teotônio ele já vai marcando como que a falácia que era daquele discurso, e aí, né, a coragem do Teotônio de denunciar isso já ali, na virada do século, quando esse discurso ainda era hegemônico, né? De que tinha que abrir, liberalizar, acabar com o direito trabalhista, privatizar tudo, etc., porque isso ia desenvolver, ia trazer taxas de crescimento maravilhosas, e todo mundo ia virar consumidor, né? Todo mundo ia virar empreendedor. E nada. Na verdade, o que dava era a reprimarização da economia, a mecanização do campo que não se traduz em soberania alimentar, o inchaço das cidades, a favelização, que é resultado de uma estrutura econômica que não consegue abrir espaços, né? Abrir postos de trabalho, porque as pessoas são supérfluas, né? Não precisa, a estrutura econômica do país não comporta a população do país e tudo mais. Então, é um texto do Teotônio, apenas um capítulo, né, desse livro, mas que é um balanço muito bom, né, da dependência, e como ali a gente vê que ele já deixava a porta aberta ali para né, um passo à frente da teoria de dependência, agora pensando no neoliberalismo, pensando no aprofundamento que o neoliberalismo causou da condição periférica, né, e a atualização, como a teoria da dependência continuava atual, né, para fazer a crítica do capitalismo periférico e mesmo para o neoliberalismo que naquele momento graçava em plena hegemonia nos anos 90. Então, é um pouco do que tem nesse livro. Essa versão, como eu disse, né, de 2015, que é a segunda edição, tem mais textos que foram escritos posteriormente, né, e que servem de edição ampliada. Bem, é isso, gente, que eu tinha para falar. Agora vamos abrir aqui para ver se mais colegas querem comentar esse texto do grande Teotônio. Ah, sim, outro ponto que é só para fechar, que a Rosana falou, que ele já coloca alguma coisa da teoria do sistema mundo também, né? É verdade. A gente guardou isso para o próximo encontro, né? O texto do próximo encontro também é do Teotônio, né? Que ele vai mostrar como a influência internacional da teoria da dependência e como ela influenciou justamente a teoria do sistema mundo, na qual ele também se enquadra, né? O pensamento dele ele vai se desenvolvendo da teoria da dependência para a teoria do sistema mundo. Aí a gente eu não vou falar muito disso hoje, porque o próximo texto, né, do nosso próximo encontro vai abordar isso mais. Bem, vamos abrir aqui para os demais colegas participarem. Quem está aqui com a gente hoje, André. Ah, André se inscreveu. Pode ir, André. Conseguem me ouvir direitinho? Enfim, acho que dá para ouvir, né? Beleza. Então, sobre o texto de hoje, eu dei uma lida bastante por cima, eu já tinha lido em outra ocasião, mas é um texto que, ao meu ver, ele é essencial do ponto de vista de hoje, né? Porque Teotônio, ele, diferentemente da hegemonia que a gente tem tanto na academia quanto na própria esquerda, a gente não teve uma atualização, uma retomada do debate da dependência, do subdesenvolvimento, ou do próprio terceiro mundo, né, que foi uma nomenclatura que, apesar de ter sumido, né, e apesar de certa forma não representar tão dignamente a realidade, não tão fidedignamente a realidade, já visto que é a União Soviética, enfim, sucumbiu, são debates que acabaram desaparecendo, né?
e acabaram sendo introduzidos debates de caráter bastante liberal, né? De caráter liberal, de caráter academicista, no sentido de que existe a pesquisa está orientada para a reprodução do status social que um acadêmico hoje tem, isso sendo professor ou pesquisador, e para a própria sobrevivência dos alunos. Né? E isso implica necessariamente que a gente precisa ter uma ideia bastante clara de que há uma orientação ideológica por trás das escolhas de bolsas nas universidades. Né? Então, enfim, se você quer tratar em relação a subdesenvolvimento de dependência na sua tese de mestrado, no seu TCC, uma boa sorte com a bolsa, né? Porque são muito pouco ofertadas, né? E ficaria ainda mais surpreso se hoje eu recebesse um convite de Sorbonne ou de Chicago para falar sobre teoria da dependência lá, né? Enfim. Eu queria falar um pouquinho em relação ao texto. Além disso, eu achei muito honrosa algumas citações que o Teotônio traz, né? Porque são teóricos como ele já morreu mais recentemente, então, de certa forma, ainda está um pouco fresco o debate dele, né? Ele traz alguns teóricos muito importantes, como o Caio Prado Júnior, mas em especial dois que ele cita, né, que são dois que a gente acaba não citando, não trabalhando muito aqui por razões de não ser o foco, né? Mas são Josué de Castro e Guerreiro Ramos, né? Que apesar de não serem da linha da teoria de dependência, são teóricos, os dois eram trabalhistas, enfim, os dois foram do PTB. Guilherme Ramos morreu em 82, se não me engano, e o Josué de Castro morreu já faz mais algum tempo, morreu, enfim, amargurado no exílio, tal como Jango, e que são dois teóricos somados a inúmeros outros que tiveram uma grande participação na leitura, né, do Teotônio dos Santos, né, assim como o Caio Prado Júnior também teve, e o Nelson Werneck Sodré se leram bastante, né? E a gente tem essa ideia, né, a partir do Josué de Castro, por exemplo, que é da linha da geografia, da nutrição, e o Guerreiro Ramos, que vai mais para o campo da sociologia, de que, enfim, a gente precisa expandir a teoria da dependência, a gente precisa expandir para além da economia. Né? Eu acho que talvez o recado que o Teotônio queria trazer com isso é expandir. Né? É expandir para o Josué de Castro, que analisava a fome, porque, enfim, foi mais uma denúncia do Teotônio dos Santos, né? Como é que foi sequestrado pelo liberalismo, as discussões tão essenciais como Josué de Castro, né? Que hoje se fala tanto de Josué de Castro, um grande lutador contra a fome, então como é que a gente vai responder à fome? Com um Bolsa Família? Não. Né? Josué de Castro ele era um defensor do quê? Da reforma agrária, era um árduo leitor do Gunder Frank, dizia que a fome tinha relação com o desenvolvimento dos países centrais. E esse é o debate que a gente precisa resgatar. Entende? Esse é o debate, essa é a linha. Né? Se a gente quiser ir à raiz do problema, como diz o Marx. Né? Então, eu achei essas citações muito importantes. E o Guerreiro Ramos, por um outro lado, também, que é um teórico que falou muito sobre a universidade, por exemplo, o Guerreiro Ramos que se inspira, de certa forma, e é inspirado pelo Teotônio dos Santos, na medida que ele tem um exercício muito grande de consagrar uma sociologia autóctone brasileira. Né? No seu principal livro, a Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, né? À luz da consciência da realidade nacional. Né? Isso inclui tanto os temas que forem abordados, né? Os problemas que a gente vai abordar, né? Tanto, aí eu estou dialogando tanto academia quanto partido, e apresentar um problema dele, apresentar uma solução para ele a partir da metodologia que leva em consideração a realidade nacional. Né? Os próprios métodos, né? Recuperando um pouco da Vânia Bambirra do encontro passado. Né? Eles vão ser orientados a partir da nossa realidade. Né? Então a gente não tem como fazer uma importação teórica barata, e é por isso que a teoria de dependência ela é tão autóctone e tão essencial. Né, porque ela interpreta a realidade única que é a América Latina e o Brasil, e o desenvolvimento capitalista que se deu aqui. Né, portanto. Enfim,
E algumas coisas que eu peguei já o finalzinho da fala do Roberto, enfim, desculpem pelo atraso. Trânsito aqui, enfim, urbanização dependente, né? E eu peguei já o finalzinho da discussão. Mas algumas coisas que foram importantes que você trouxe, que o Teotônio dos Santos trouxe também, que é em relação a, por exemplo, a questão da dívida pública dos anos 2000. Você vê que a crítica que o Teotônio dos Santos faz ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ela não se dá só nos marcos do período pré-ditadura, perdão, ou do governo Jango, enfim, ou as limitações da ditadura, enfim. Mas a própria crítica que se faz do FHC para frente, né, e que depois, enfim, isso vai ser resgatado, vai ser muito bem trabalhado entre vários professores como acadêmicos e intelectuais, né, como Gilberto Felisberto Vasconcelos, né, no conceito de petucanismo, né, que ele faz, junto com o Nildo Urix. E a questão da dívida pública ela acaba aparecendo nesse debate, porque quando hoje a gente tem esse debate muito hegemônico na esquerda, né? Quando a gente fala, o Lula conseguiu pagar a dívida externa, né? Na realidade, ele trocou um problema para o outro, né? E um problema muito maior, porque os juros que a gente tinha da dívida externa na época eram juros muito mais baixos do que dos juros da dívida pública. Então, isso ocasionou uma elevação exponencial da dívida, enfim, o que causou, inclusive, muitas... Qual foi a resposta para isso? Né? Foi o processo de concessão da dívida, né? Concessão da dívida pública em títulos, né? A partir da emissão de títulos e de créditos, né? Enfim, e isso eleva, né, os juros e, portanto, a dívida. E outro processo muito importante que eu achei importante foi a questão da perda de cérebros, né? Porque isso tem a ver com Marini, que tem a ver com Vânia Bambirra, que tem a ver com Teotônio dos Santos, tem a ver com um monte de gente, inclusive com Guerreiro Ramos, né? Porque a fuga de cérebros aqui, por que ela se dá primeiramente? Porque a gente não tem um comércio, a gente não tem mercado interno, né? Se a gente não tem mercado interno, a gente não tem emprego para toda a força de trabalho do Exército Industrial de Reserva no Brasil e na América Latina, né? Só que o problema não se encerra por aí, né? Tem duas outras questões: a universidade e o Estado, né? A universidade ela está orientada para a produção de ciência dita universal, né? Quando na verdade dos países europeus e dos Estados Unidos e do Japão, que, não interpreta a nossa realidade, e segundo, não tem qualquer inclinação sobre a realidade, no sentido de que a universidade, a ciência, ela não trabalha sobre os problemas urgentes, reais e concretos da realidade. E quando trabalham por eles, é por um mero, vamos dizer assim, por um mérito molecular, né? Não se chega à raiz do problema, não se chega ao problema central. E, portanto, isso acaba se expressando em medidas tapa-buracos, em medidas de importação barata da teoria metropolitana, de que acabam não resolvendo o problema, né? Porque a condição aqui é dada por outra, e o desenvolvimento capitalista aqui é dado por outro, né? Esse tem a questão da universidade e tem a questão do Estado, que o Estado é um grande incentivador para que a gente vá produzir ciências internacionais, gente, ciências no estrangeiro, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? Isso a partir do intercâmbio, mas principalmente medidas governamentais, como Ciências Sem Fronteiras, que foi uma expressão bastante eloquente, né, que o Teotônio dos Santos acaba criticando mais para frente, não nesse texto, né, mas futuros textos críticos que ele vai fazer em relação, já depois, já bem mais velho, né, ele morreu em 2018, né, dos programas de financiamento para pesquisa europeia, estadunidense, e, portanto, a fuga de cérebros, né? Ela se dá pelo próprio incentivo do Estado brasileiro, né? Então a gente observa o caráter de classe e observa o caráter exógeno que tem o Estado brasileiro, né? Que ele não só negligencia olhar para esse problema, mas ele incentiva, né? Que a gente vai fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização fora do Brasil e que, enfim, enseje
a virar uma nova classe média na Europa, né? Então, isso é essencial, né? E inclusive para a produção de ciência interna, né? Que é dado de uma forma completamente colonizada, completamente importada, completamente, enfim, descompromissada com a nossa realidade. A gente pode ver isso, por exemplo, no CNPq, né? O que dá mais ponto hoje a gente publicar no CNPq? Um artigo nacional, um artigo para uma revista brasileira, um artigo para uma revista europeia, estadunidense, japonesa, sul-coreana? A revista estrangeira, né? Ela garante mais pontos na CNPq. Não sei se os camaradas conhecem, sabem disso, enfim. Eu sei que nem todos têm uma vida acadêmica, né? Mas a gente ganha mais pontos no CNPq se a gente publicar fora, né? Mas é isso, camaradas. Qualquer outra contribuição eu me reinscrevo aqui. Peço desculpa de novo pelo atraso, enfim. Parabéns aí pelo debate, pela exposição do camarada Roberto. Obrigado, Andréa. Chamar os outros camaradas que querem comentar sobre o texto do Teotônio. Com esse grupo, né? E toda a trajetória dele até chegar aos anos 90, já quando ele se torna presidente, foi no sentido de transitar para um espaço de que, bem, não tem jeito, não tem como romper com a dependência, né? Então, o que a gente pode é tirar proveito dessa posição, né? E aí, isso se traduz muito, acho que você usou uma expressão muito boa, né? Que é esse, né, na crença do capitalismo quanto processo civilizatório, né? Então é isso. Vamos se adaptar a essa situação, ela não tem jeito, a dependência não é superável, mas a gente pode, digamos, ficar numa posição vantajosa e, com isso, dentro da dependência, acessar espaços modernizantes, tecnologias modernizantes e, com isso, avançar na economia, se desenvolver economicamente, né, desenvolvimento e dependência, e isso vem conjugado com um avanço democrático, né? Então, o que o FHC no final defende é que o Brasil, se adaptando à sua posição subalterna nesse processo chamado globalização neoliberal, né, ele pode modernizar a sua economia, ter acesso a coisas que a forças produtivas, né, organizações sociais que ele não teria se ele não se abrisse para o capital, e isso é passível de ser feito destruindo o que eles chamam de uma burguesia parasitária que vivia ali, né, nos cargos públicos, no aparato burocrático e que era extremamente conservadora. Ou seja, seria ainda possível, dentro desse processo, conjugar isso com um avanço democrático, né? A constituição de uma grande república liberal, né? Com participação, pluripartidarismo, participação assegurando os direitos civis, eleições, etc. Né? Realmente, muita crença no capitalismo enquanto um processo civilizatório naquela linha progressiva, né? Positivista, né? Hoje é melhor que ontem, ou amanhã vai ser melhor que hoje. Uma coisa muito, né, andar casinha, muito etapista. Bem, e aí a gente comentou justamente sobre isso, né, como o Teotônio, ele refuta isso e ele faz a crítica que não, olha, o que a gente está vendo com o neoliberalismo, né, com essa, naquele momento, abertura comercial indiscriminada, privatização de patrimônio público, né, nos anos 90, aquela falsa paridade do real com o dólar, né, que ele iria se desmanchar na crise terrível, né, logo após a reeleição do FHC. E a dívida pública. Exato, né, a titularização da dívida pública que a gente comentou, o André também fez uns comentários nesse sentido, como isso não apresentara nada do desenvolvimento que o FHC e os defensores do neoliberalismo apostavam. Na verdade, isso aprofundava a dependência, né? Ou seja, confirmava o diagnóstico que a TMD tinha desde os anos 60, que a dependência só se traduz em mais dependência, não há um rompimento, né? E que isso também não caminha para a gente chegar ao nível dos países centrais. E aí ele denuncia, olha, não tem como se compatibilizar com democracia, porque não vai se fazer democracia numa política econômica recessiva, numa condição de desemprego estrutural,
né, numa condição de piora dos indicadores sociais, numa região que já é historicamente desigual. Então, se você aprofundar isso, que é o movimento que o neoliberalismo faz, você rapidamente vai, né, desquitar desenvolvimento econômico entre muitas aspas, com democracia. Né? E olha só o que a gente está vivendo, né? Hoje em dia, exatamente isso. Né? Como essa agenda ultra neoliberal que veio pós-golpe de 2016, né, vem casada exatamente com a destruição do pouco de democracia que a gente tinha, com um genocídio no meio ainda da Covid-19. Né? E os outros genocídios... Diagnóstico absolutamente míope em vários sentidos. Né? No sentido econômico, no sentido político, porque você vê o resultado do golpe agora, é a contraprova de tudo que ele estava pensando, mas no sentido econômico também, no sentido de que a aposta em responsabilidade fiscal e recessão, no fim das contas, ou pelo menos crescimento pífio, é o contrário do que o Lula fez, que é aumentar o consumo para as classes mais pobres. É o processo contrário, que é você usar as reservas que o país estava produzindo com a exportação para um regime fiscal super apertado, super restritivo e que serviu só para pagar juros de dívida. Exatamente, né? E que atrasa o país, devolve o país, né, praticamente para a década de 90, né? A gente não está regredindo para os indicadores da época do governo Lula, a gente está regredindo para os indicadores antes do Lula, né, lá para a década de 90, e como isso vem descontantamente compatibilizado não com a democracia, mas sim com o autoritarismo. Porque realmente, para gerir uma estrutura social dessa tão desigual, tão explosiva, só por meio de recursos antidemocráticos, autoritários, inclusive fascistas em alguns momentos, como a gente está vendo. Né? Então, essa é a crítica que o Teotônio faz naquela época digamos, ao trânsito que o FHC faz intelectualmente e que deságua nos mandatos dele enquanto presidente da República. Né? Bem, gente, se ninguém tiver mais nada a colocar, acho que todo mundo já falou, todo mundo falou que está presente aqui no ao vivo. Eu acho que a gente pode caminhar para o final, né? Vou pedir aí para os que estão presentes aqui ao vivo após o término, ficar aí para após o término da gravação a gente já programar o encontro da semana que vem, tá? E vou agradecendo a todo mundo que nos acompanhou aí no vídeo gravado no YouTube, lembrando que esse grupo de estudos é organizado pelas Brigadas Populares, né? E todos os encontros desse grupo de estudos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. São 9 encontros ao total desse grupo de estudos para pensar o Brasil, a turma 2, sobre teoria marxista da dependência, assim como a turma 1, que foi a nossa leitura da obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, também totalmente disponível no nosso canal no YouTube. Então, agradeço a sua audiência e a gente se vê na próxima. Até lá!